Bem, alguma coisa faz com que um pó negro se adira ao papel. Não é assim, Sueli? Sim, parece que é assim mesmo. Ah, xerografia. Isso é facílimo. Olha, eu conheço o funcionamento completo. E esses botões aqui estão ligados a esse computador, como vocês podem ver. E na hora que se injeta uma corrente, uma carga elétrica magnética positiva se instala aqui. E depois, bem, bom, aqui tem o processador, aqui é onde vai o toner, aquele negócio todo, sabe como é? Sem dúvida alguma, cada máquina Xerox é um equipamento complicado. Nestes 20 anos, desde que Chester Carlson construiu o primeiro modelo xerográfico, cientistas, engenheiros e projetistas da Xerox fizeram muitos acréscimos, mudanças, aperfeiçoamentos. Hoje, a máquina Xerox é uma sofisticada e automatizada combinação de sistemas ópticos, mecânicos e eletrônicos. Mas pensemos um pouco. Seja a máquina de que tipo for, uma copiadora de mesa, uma duplicadora de alta velocidade, ou qualquer outra máquina original da Xerox, todas seguem um só processo básico: a xerografia. Não precisamos ser engenheiros para entender o processo xerográfico. De fato, basta conhecermos ou entendermos dois princípios ou leis da física. E é lógico, os 7 passos do processo xerográfico. As 2 leis básicas, bem, provavelmente você se lembra delas dos dias de colégio. A primeira é a lei de atração e repulsão de cargas elétricas. Você sabe, opostos se atraem e iguais se repelem. 2 cargas negativas repelem-se, enquanto cargas positivas e negativas se atraem uma à outra. O segundo princípio usado na xerografia se relaciona com um elemento chamado fotocondutor. Basicamente, o fotocondutor irá manter ou reter as cargas elétricas no escuro. No entanto, exposto à luz, o fotocondutor irá perder, liberar estas cargas elétricas. Esta propriedade rara encontra-se num elemento chamado selênio, e por isto se usa este elemento formando uma fina camada para recobrir o cilindro da maioria das máquinas Xerox de hoje. Falaremos desse cilindro mais tarde. A xerografia, como eu já disse, é um processo envolvendo estes 2 princípios básicos de física. No total, existem 7 passos básicos no processo xerográfico, que são carga, formação da imagem, exposição, revelação, transferência, fusão e limpeza. O que faremos é dar uma olhada nestes 7 passos básicos na ordem em que eles ocorrem na máquina Xerox. O primeiro passo chama-se carga. O que temos de fazer é colocar uma carga elétrica sobre o fotorreceptor. Na maioria das máquinas Xerox, o fotorreceptor é um cilindro revestido por uma fina camada de selênio. Lembram-se do que falei sobre o fotocondutor? No escuro, recebe e mantém uma carga elétrica. Portanto, o que temos de fazer é girar o fotorreceptor sob um fio com carga positiva, dito corotron, num lugar protegido da luz. O corotron atrai os elétrons das moléculas do ar em torno de si e as converte em íons positivos. Esses íons positivos são atraídos pelo metal no fotorreceptor. A camada isolante de selênio evita que os íons de ar se espalhem e faz com que adiram à superfície do fotorreceptor, formando uma carga positiva uniforme. O segundo passo no processo consiste em focalizar a imagem da informação que desejamos copiar. Isto se consegue pelo uso de um sistema de espelhos e uma lente. Uma luz brilha por baixo do documento a copiar. Este documento agora reflete na imagem para um espelho através de uma lente que o focaliza. Isso nos leva ao terceiro passo, a exposição. A exposição ocorre no momento em que a luz chega ao fotorreceptor. Para poder bem compreender o que sucede durante o passo da exposição, pensemos um pouco sobre o documento original. Qualquer original possui áreas claras e escuras. Áreas escuras onde há informação e áreas brancas onde há espaços em branco. Quando a luz atinge o documento, ela é refletida de volta pelas áreas brancas.
mas é absorvida pelas áreas escuras que contêm informação. Agora lembre-se do que falamos sobre o fotocondutor. No escuro, ele retém e segura a carga elétrica. Entretanto, exposto à luz, ele perde esta carga. A imagem que vem pelos espelhos e lentes finalmente se focaliza sobre o fotorreceptor e é composta de áreas escuras e de áreas de luz refletida. Portanto, o cilindro perde sua carga nas áreas claras, mas retém a carga nas áreas escuras. Estas áreas que retêm as cargas correspondem à informação do original a ser copiado. Estas áreas constituem o que chamamos imagem latente ou imagem invisível. O que temos de fazer agora é revelar esta imagem latente, tal como temos que revelar a imagem de um filme para podermos vê-lo. Este quarto passo é chamado revelação. O que vamos fazer é mudar esta imagem latente ou invisível em visível, em algo que possamos ver de verdade. Temos que colocar pequenas partículas de um pó negro, chamado toner, nas áreas de imagem. Bem, o toner é levado até a superfície do cilindro por estas pequenas bolinhas chamadas transportadoras. A combinação das bolinhas transportadoras e de toner se chama revelador. O revelador tem este aspecto. Lembre-se que a imagem latente no cilindro é composta de áreas de carga positiva. Portanto, que tipo de carga deve ter o toner para que seja atraído até estas áreas? É claro, negativa. Os opostos se atraem. A positiva atrai a negativa. Quando as partículas de toner se colocam em contato com as bolinhas transportadoras, estas, devido a uma camada especial que as recobre, ganham carga positiva, enquanto o toner adquire uma carga negativa. Para completar o ciclo da revelação, despejamos em cascata o revelador sobre o cilindro. As partículas de toner com carga negativa aderem às áreas de carga positiva que são a imagem do documento original. Como as outras áreas do cilindro contêm pouca ou nenhuma carga positiva, o restante do toner deslizará sobre elas e será reciclado. Agora temos uma imagem revelada visível sobre a superfície do fotorreceptor, mas isso não é o que queremos. Queremos a imagem sobre uma folha de papel. Este é o próximo passo no processo xerográfico, transferência da imagem visível revelada da superfície do fotorreceptor para o papel. Esta transferência se dá de uma maneira similar à usada na aplicação da carga ao fotorreceptor. Antes da folha de papel em branco passar pelo fotorreceptor, recebe uma carga positiva fornecida pelo corotrón de transferência. Vejamos agora o que temos aqui. Uma folha de papel com carga positiva, partículas de toner com carga negativa e uma carga positiva que adere às partículas de toner ao cilindro. Quando o papel passa sob a superfície do fotorreceptor, as partículas negativas do toner são atraídas pela carga mais positiva do papel. A imagem está agora sobre o papel. No entanto, esta imagem só está ligeiramente aderida ao papel. É necessário fixá-la permanentemente. Isto ocorre no próximo passo, a fusão. Se você examinar uma folha de papel com um microscópio, notará que a superfície é muito áspera, é feita de milhares de fibras de madeira. Para que a cópia seja permanente, as partículas de toner têm que ser fixadas a estas fibras por meio de calor ou de uma combinação de calor e pressão. Assim se conclui a produção de uma cópia. Mas ainda temos um passo final no processo xerográfico, a limpeza. A limpeza se efetua em duas etapas. Primeiro, se remove todo o excesso de toner que pode ter ficado na superfície do fotorreceptor depois da transferência da imagem do cilindro para o papel. Para que essas partículas de toner com carga negativa se desprendam da carga positiva que as atrai, o fotorreceptor passa por um fio de corotrón que emite uma corrente alternada. Como o nome indica,
Este corotron emana cargas negativas e positivas em rápida sucessão. Isto tem o efeito de romper a atração entre as partículas de tôner do fotorreceptor, para que, na medida em que o cilindro gira e passa por uma escova de limpeza, as partículas de tôner sejam removidas. A segunda etapa consiste na exposição do fotorreceptor a uma fonte de luz, de modo que perca toda a carga positiva restante. Já examinamos os 7 passos básicos da xerografia. Falamos de cada um separadamente. Agora, vamos observar o processo completo, do princípio ao fim. Você se recorda dos 7 passos da xerografia e sua ordem? Aqui estão de novo. Carga, formação da imagem, exposição, revelação, transferência, fusão e limpeza. Os 7 passos básicos que se usa em toda máquina Xerox. Como falamos no início desta apresentação, as pessoas que usam máquinas Xerox não pensam no modo em que se produzem as cópias. Isto é uma homenagem aos que desenham e produzem as máquinas Xerox. O processo é tão confiável que podemos esquecer dele. Não existe máquina Xerox que funcione para sempre. Claro, necessitam de manutenção, mesmo no caso de equipamentos mais duráveis. Se o seu trabalho está relacionado com as funções de manutenção, você não pode dar seu luxo de ignorar o processo xerográfico. Temos que compreender que este programa é apenas o começo, o primeiro passo. Temos outros programas e outras pessoas que o ajudarão a obter mais conhecimentos sobre esta fascinante e versátil tecnologia. Xerografia. Quanto mais você souber sobre ela, mais o público em geral usará nossas máquinas.